Olá, meus queridos, eu sou Victor Augusto, tarólogo e orientador espiritual, e esse é mais um vídeo de review aqui do canal. E hoje eu venho trazer o review desse oráculo maravilhoso, esse oráculo chamado O Compêndio das Bruxas. Eu gravei, se não me falha a memória, um review de um tarô que segue essa mesma linhagem, que inclusive é da mesma autora, que, se eu não me engano, é Natasha Ilinski, né? Não sei se essa é a pronúncia correta do nome dela, porque ela não é brasileira. Esse é um oráculo feito pela editora Alois Carabel, que é uma editora que é referência em tarô, e ele é um oráculo inspirado aí, como vocês podem ver, na tradição das bruxas, que é algo que me fascina. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse oráculo, eu fiquei apaixonado. Ele vem nessa caixa que é algo maravilhoso, super resistente. Ele traz um livro com os significados e ele traz algo que não é tão comum e que para mim é uma bênção. Então aqui vocês podem ver, ele tem o significado dele em português, né? Que não é uma coisa que a gente vê aí em todos os oráculos internacionais. Então ele tem o nome da carta, ele tem as palavras-chave e ele traz todo um significado aqui, e por ser um oráculo ele tem até um significado longo, né? Muitas vezes quando nós vamos olhar um oráculo ele tem um significado bem sucinto. Essa é a autora, que tem ilustrações também maravilhosas, né? A editora Alois Carabel, que é uma referência em oráculos e tarô, e ele é este oráculo maravilhoso. Se você já me acompanha por aqui e se você é um apaixonado por oráculos, por cartas de uma forma geral, você deve saber que uma das coisas que mais me fascina e que chama atenção para mim e para a maioria das pessoas que gostam de oráculos é o fundo, a bunda, né, da carta, o verso da carta. E aqui ela tem esse trabalho maravilhoso. Inclusive, uma das coisas que me chamou aqui, nós temos símbolos hecatinos, né? Nós temos o estrófilos aqui no centro da carta, que é o símbolo da deusa Hécate, a deusa da magia e da bruxaria. Ele tem esse fundo verde com dourado. Ele é uma carta grossa, né? Ele não é uma carta fina, e ele é um papel diferente. Ele tem uma gramatura maior, né? Ele é um papel mais grosso, o que traz uma durabilidade para o oráculo, e ele possui uma certa aspereza nele. Eu não sei explicar direito para vocês, mas acho que isso tem a ver com o papel, né? Não sei se vocês conseguem ouvir o barulhinho. A hora que eu mexo com as cartas, elas têm esse som de fricção, que, claro, isso para o uso da carta, uma carta mais plastificada, ela vai escorregar melhor, ela vai deslizar melhor, mas o toque dessa carta ela é muito mais agradável do que o papel comum que a gente está acostumado. E esse oráculo ele é dividido no meio, vamos assim dizer. Ele tem duas partes, né? Como o nome diz, ele é um compêndio de bruxas. Então aqui, nessa primeira parte, nós temos pessoas, né, mulheres, bruxas. Então aqui a sacerdotisa, né, a xamã, nós temos o oráculo, nós temos aqui figuras que fazem parte da bruxaria, tanto de forma figurativa, como referências, né? Referências históricas, como figuras que fazem parte da bruxaria, não como história, mas sim como nós tivemos ali, né? A questão do oráculo, a questão da xamã, né? A anciã,
Então nós temos a artista, que não são exatamente pessoas, mas são símbolos, né? Vamos assim dizer, dentro da bruxaria. Então nós temos muitas versões e nomes de bruxas aqui dentro desse oráculo, e cada uma traz uma resposta completamente diferente. Então aqui a alquimista, né? E a hora que nós vamos aqui para o livro, é dado um nome para essa alquimista, e tem toda uma explicação aí maravilhosa, figuras femininas, né? Falando da figura da bruxa mesmo no seu contexto feminino, mulher, sacerdotisa. Eu acho ele maravilhoso. Então aqui a gente tem desde bruxas naturais da floresta, essa aqui com toda essa pegada indígena, né? Essa outra na praia, até uma figura aqui bem tradicional, europeia, com esse chapéu, lendo seu livro, né? E depois nós caímos em uma coisa mais xamânica. Então ele vai abordar aí as várias imagens, os vários rostos que as bruxas possuem, certo? E depois nós temos uma segunda parte, e eu vou ser sincero com vocês que essa segunda parte é a parte que mais me encanta, que é a parte dos elementos. Então, enquanto aqui nós temos as figuras, as pessoas, aqui nós temos os elementos que compõem a arte das bruxas, né? Então aqui vocês podem ver que a carta é branca e existe essa figura central. Então aqui nós temos, por exemplo, estáfio, cajado, a tesoura, a cornucópia, que são elementos, né? Alguns animais, como a abelha, aqui nós temos a serpente, o pássaro, aqui na verdade as oferendas, né? Então nós temos aqui elementos da tradição da bruxaria de uma forma geral: o espelho, a foice, né? a raiz, as raízes. Aqui nós temos a romã, tão famosa. E aí também aqui, né, nós vamos ter cada um o seu significado, as suas palavras-chave. Então aqui há um misto de animais de poder que estão vinculados à bruxaria, até a coruja, até a lua, a folha. É uma parte, eu acredito que essa parte seja um pouco menor que a outra, que tenha mais cartas nessa parte, mas essa parte que acabou me fascinando muito mais. Ele é um oráculo muito completo e ele tem uma pegada ancestral, espiritual. Ele é um oráculo excelente para aquele momento que a gente quer se conectar com a nossa ancestralidade mágica. As cartas dele são excelentes para questões ritualísticas, e de uma forma geral ele vem trazer aí todos os tipos de conselho, e ele possui algumas jogadas bem diferentes. Inclusive ele possui aí jogadas para aquele momento em que a gente não faz a mínima ideia da pergunta que a gente quer fazer, né? Quantas vezes a gente chega, a gente precisa de uma orientação, mas a gente não consegue confabular uma pergunta, ou a gente só está se sentindo perdido na vida, não é mesmo? Os oráculos são excelentes momentos para isso, e esse tem uma energia muito forte ligada à orientação para caminhos e momentos na vida. Ele foi uma aquisição, eu resisti um pouquinho a adquirir ele, porque assim que ele foi lançado ele estava num valor um pouco alto, mas valeu a pena. Hoje vocês acham para comprar em qualquer site legal de tarô e oráculo aqui no Brasil. Ele, né, apesar da linguagem dele estar tudo em inglês, mas aqui no livrinho ele tem a tradução, que é o importante, principalmente para quem não domina o inglês assim como eu. E é isso, gravei esse review para mostrar para vocês essa preciosidade. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para toda vez que eu trouxer um vídeo bem legal aqui, você receber uma mensagem aí. E deixa aí nos comentários, eu quero saber o que você achou. Se você gosta desse tipo de oráculo, de cartas que tem essa pegada bruxa, se você achou ele bonito e se ele te despertou
alguma curiosidade, porque ele é daqueles oráculos que os meus clientes, a hora que vêm, ficam encantados, querem saber mais. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.